Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Pense Bem ao vivo aqui pela Imagem TV e também no Facebook. E você que me acompanha na Rádio 101 FM sábado pela manhã. Estamos iniciando mais um programa e com a presença hoje de um querido amigo, professor Paulo Fritze. Vamos bater um papo muito gostoso, com certeza. Eu volto em 2 minutinhos, até já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Estamos de volta, iniciando esse programa maravilhoso, com certeza, porque o meu convidado é muito especial, né? Antes eu vou mandar um abraço para Maria Valtair. Minha querida Valtair, que bom que você está me acompanhando, um grande abraço. Jussara, minha companheira, lá assistindo em casa, acompanhando o programa, que, aliás, Jussara é muito tua fã, tio Paulo. Bom dia, tio Paulo, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar um pouco da história desse jovem professor. Você não é um jovem professor? Fui um jovem e fui professor também. E continua sendo um jovem mental, com certeza. Certamente. A gente procura manter a mentalidade aberta até onde é possível. É verdade, né? Eu sempre digo, acho que quando a pessoa se sente velha, ele pode ter 20, 30 anos, se ele se sentir velho, ele é. E conforme a idade vai chegando, você não se sente jovem, tua mente jovem, então tem que trabalhar com a mente jovem, né, Paulo? Certamente. Eu acho que é exatamente isso que tem que ser. Nos conte natural de onde? Eu sou natural de Angelina, naquela época pertencia ao município de São José, nasci em 1943, mas com pouca idade, 2 para 3 anos de idade, meus pais se mudaram lá para Porto União. Porto União é um modo de dizer, no interior de Porto União, se isso não for redundância. Porque Porto União já é um interior. Já é um interior, é verdade. E a gente foi morar O pai era responsável por uma fazenda de um parente nosso, em 2º, 3º grau. E a gente foi para um local assim totalmente desprovido desde companhia. Nós éramos inicialmente 3, 4 crianças pequenas, e a gente foi criado assim, afastado de tudo e de todos. Sim. Então dali também se explica mais tarde outros caminhos, o caminho que a gente tomou na vida, influenciado já. Eram em 3 irmãos. Na época que nós fomos para lá, éramos 2. O terceiro nasceu logo em seguida. Depois vieram mais. Você é o mais velho deles? Eu sou o mais velho. Mais velho, E daí, continua, daí lá nesse interiorzão? Nesse interiorzão a gente permaneceu
até a época que a gente teria que ir para a escola e não tinha escola no local. Então nós mudamos para uma outra localidade, já um pouquinho mais no limpo, como se diz. Mais próximo de alguma coisa. Já ao menos mais perto da estrada de ferro, que a gente passava 2, 3, 4 trens por dia, sempre tinha um pouco mais de movimento. E o povoadozinho tinha mais gente, também tinha uma escola, naquela época chamada Escolas Reunidas, funcionava com... Não nada a ver com a empresa. Funcionava a primeira série, segunda série, depois a terceira e quarta era numa sala só. A mesma professora, por sinal, eram irmãs catequistas que lecionavam na época lá naquela localidade. A gente tinha uma fundamentação de primário muito boa, né? Eu já fui, inclusive, para a escola, apesar de não ter feito aquela parte que eles chamavam de cartilha, mas eu já fui praticamente alfabetizado. Opa! Lá no primeiro local que nós moramos, em Campina, a mãe me ensinou a escrever lá no terreiro, com a varinha. Que bacana! Eu aprendi a fazer as letras. E como o terreiro Com não que era... idade nessa época? eu devia ter aí 6, 7 anos por aí, quando eu comecei, porque a idade vinha chegando e a gente não tinha se localizado para a escola ainda, porque lá não tinha nem condições de ir à escola, porque era muito longe. Sim. Muito longe. E mesmo hoje em dia, mesmo a distância deixa de existir, porque os meios de transporte são bem facilitados. O município vai buscar as crianças longe, às vezes, da escola, 7, 8 quilômetros, coisa que naquela época nem se pensava em existir. Então, por isso me facilitou muito. Eu fui para a escola já com noção de escrita, de leitura, palavras difíceis. Por exemplo, a mãe teve que insistir muito até que eu aprendesse a palavra funil. Porque eu não imaginava uma consoante sem uma vogal junto. Então, como é que podia ser funil se não... Né? Tinha que ser funilo. Estava errada aquela palavra. Então, eu não associava a teoria da escrita com uma coisa... Olha que interessante. Um objeto que eu conhecia, que era de uso diário praticamente. Sim, o funil era um objeto que eu conhecia. Mas no interior, usa-se muito, né? Exato. Conhecia muito bem aquele objeto, mas uma dissociação da teoria com a prática. Que coisa interessante. Coisa que se faz. Eu trabalhei, mais tarde provavelmente eu vou voltar ao assunto, trabalhei 30 e tantos anos como professor de Química, sempre nessa dissociação forçada pelas circunstâncias, em que a gente só trabalhava praticamente a teoria e a prática ficava de lado. Por que trabalhar a teoria? Porque o vestibular exigia. Tá? E você não tinha tempo. Se você fosse fazer aulas práticas, você perderia, você não acompanhava mais o conteúdo previsto para aquele semestre, para aquele ano. Então era muito Você sabe que você falou uma coisa aí, Paulo, antes que eu quero mandar um abraço para o Marcos Fernandes, está ligadinho, um grande abraço. Você me fez lembrar, muita teoria e sem prática. O primeiro vestibular que eu fiz, até coincidentemente, meu filho se formou sábado agora, fez a colação de grau em análise de sistemas, e o primeiro vestibular que eu prestei foi para análise de sistemas em Curitiba, na época, e passei. E comecei a cursar e tal, mas não consegui me adaptar, porque é só teoria. Computador, naquela época eu fui conhecer um computador, tinha um amigo meu que trabalhava na IBM, ele era digitador, aqueles baita computadorzão lá dentro daquela sala, e aqueles de cartão perfurado e tal. E só teoria, aí desestimulou. Mas eu acho que eu seria um péssimo, né? Não tinha nada a ver comigo. Que bom que não deu certo, porque não tinha nada. Hoje eu imagino, eu não seria um bom profissional na área. Então, eu acho que só teoria também não é legal. Tem que existir a prática também, né? No ensino. Nesse exemplo que você deu, a sua mãe lá naquele cantinho lá, ela falando, mas você praticando na escrita com uma varinha lá no terreno. Quer dizer, então, isso aí você fez essa associação com o funil, com a escrita do funil. Achei interessante. Eu nunca ouvi alguém falar que fizesse uma associação Eu assim. não, até hoje não entendo de onde é que apareceu essa minha dificuldade social, a palavra, com a maneira como se escreve. Pois é, interessante isso. Primeira pessoa que eu ouço falar isso. Em outras palavras, eu nunca tive dificuldade, mas nessa aí eu me lembro que eu ficava dias e dias insistindo, mas não é pode possível, ser assim. não é possível.
Alguém inventou, esqueceu alguma letra aí na hora. E aí depois, aí você foi nessa... Você falou também, a falar das irmãs, né, as freiras. Eu também estudei lá em Otacílio Costa, a irmã Cristina e a irmã Clotilde. Nunca mais esqueci o nome delas. E a diretora é a irmã Clotilde e a irmã Cristina é minha professora. Eu tinha um carinho tão especial por essa freira, Paulo, que ela era um doce de pessoa e como professora. Então, quando o professor também cativa o aluno, a facilidade no aprendizado também, né? E elas têm, as freiras têm esse carinho, né, no ensino. Não sei se hoje em dia tem, mas naquela época tinha muito disso, né, Paulo? Essas irmãs catequistas tiveram a sua origem ali em Rodeio, aí elas tinham várias casas, inclusive uma irmã que eu tenho, a única irmã, outros são todos homens, ela esteve muitos anos com as catequistas também. Né? Ela morou em diversos lugares. Hoje eu não sei se elas ainda se dedicam ao ensino regular nas escolas ou elas trabalham mais com evangelização nesse aspecto. Eu também não soube. Elas tinham uma casa, inclusive, aqui em Lages. Ali onde é aquele... No Coral, né? Aquelas são outras irmãs. Essa casa aqui ali no Frei Rogério, onde hoje, se não me engano, é o Hotel Visual. Parece-me que tem ali um Hotel Visual. Visual é de perto do parque. Tem dois. Tem outro aqui. Tá, então esse eu não conheço. Esse ali era a casa das irmãs catequistas. Olha só. Não, esse eu não conheço. E eu fazia, não sei, também nunca mais ouvi falar se faz um trabalho desse. Não, elas têm, eu vejo de vez em quando no Facebook alguma postagem delas, mas me parece que elas trabalham mais assim com jovens, não a parte de escolarização, alfabetização propriamente dita. Tem uma pessoinha que eu acho que você conhece aqui, acompanhando o programa, Adriane Fritz, você já ouviu falar? Conheço. Adriane, minha querida, filha do Paulo, uma pessoinha, sua filha é uma pessoa especial, Paulo. Aliás, seus filhos, né? Eu os conheço, realmente você tem uma família maravilhosa. E a Mara Kister Varela, professora, está aqui nos acompanhando. Mara, um grande abraço. Que bom que você está conosco. Acompanhar a história do professor Paulo é algo... Eu disse, muitas pessoas em Lages conhecem, foram alunos do professor Paulo. Eu não tive essa felicidade de tê-lo como professor, porque acho que foi questão de 1 ano ou 2, né? Época que eu estudei no Colégio Diocesano, ele entrou depois. Eu fui para Curitiba na época. Então, tem uma história realmente muito interessante e no decorrer do programa nós vamos mostrando isso a todos vocês. Aí, lá desse interiorzão, lá que você foi lá, já chegou lá meio alfabetizado. Como é que foi lá essa tua experiência? Em primeiro lugar, a gente era uma pessoa totalmente fora de socialização, porque a gente tinha se criado lá no interior, não existiam crianças da nossa idade, né? A gente era só entre nós irmãos mesmos, né? Tinha uma outra família que morava por lá, mas tinha uns rapazes já bem mais de idade do que a gente. Aí, então, o primeiro contato assim foi bastante rústico, porque a gente não tinha sociabilização, né? Mas logo a gente se deu bem. Pois, o meu pai era muito sociável, ele conhecia todo mundo, e ele era uma pessoa simples, sem estudo nenhum, ele teve 1 ano ou 2 de escola apenas, né? Mas ele tinha aquela, como diria assim, aquele sistema, a palavra que ele gostava muito de usar. Meu pai usava muito isso também. O sistema de chegar e se apresentar. Eu sou fulano de tal, pai de fulano, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ligava todas as ramificações. Por mais de uma vez que ele veio me visitar, ele faleceu já em 2001, que ele veio me visitar aqui em Lages, ele já morava em Curitiba. Em uma tarde, ele encontrava 10, 20, 25 conhecidos ou até parentes que tinham morado lá na região de Santo Amaro, de Taquaras, de Rancho Queimado, aquela região, que tinham feito parte da juventude dele. E ele ainda se lembrava, ele chegava e conversava, daqui a pouco já achava um parentesco. Era uma coisa interessante. Eu podendo me escapar dessas apresentações, essas coisas... Meu pai era assim também, Paulo. Eu podendo me escapar, eu me escapo. Eu não sei se porque não se tem a mesma facilidade de memorizar e essas lembranças
como eles, né? Porque eu não tenho essa facilidade que o meu pai tinha, exatamente como o seu pai. Ele ligava, mas você é filho do fulano, seu parente do Beltrano e tal. Ele fazia uma ligação impressionante, coisa que nos dias de hoje não se faz. Não se faz, eu acho também, porque a gama de informação que temos hoje é uma velocidade incrível, talvez seja por isso, né, Paulo? Um problema que eu enfrento, por exemplo, eu trabalhei ali no Colégio Diocesano, eu trabalhei 25 anos, de 1974 a 98. Em média, eu tinha de 8 a 10 turmas por ano. Isso, 8 a 10, vamos supor que fossem 10 turmas, vamos deixar por baixo, por 500 alunos que eu tinha a cada ano. Alguns desses repetiam primeiro, segundo, terceiro ano, quer dizer, 3 anos que eu era professor deles. É comum, eles me encontram hoje, oi professor, como é que está, não sei o quê. Eles acham que eu tenho condições de lembrar quem é que está conversando comigo. Né? A gente lembra, muitos mantêm alguns traços que eles tinham, porque eles eram jovens de 14 a 16, 17 anos. De lá para cá eles mudaram muito. Eu já era adulto na época, então, apesar de ter perdido o cabelo, pouco sobrou, branqueou, né? Mas muitos deles tornaram-se assim, completamente fisionomicamente diferentes. Muda. Algumas pessoas mantiveram mais ou menos a sua aparência, mas a maioria... Você tem essa dificuldade, eu tenho, por exemplo, a quantidade de pessoas que eu entrevisto aqui são nesses... praticamente 20 anos de televisão, na rádio está 6, 7 anos. Quer dizer, eu também tenho essa dificuldade. Daqui a pouco eu encontro uma pessoa, eu sei que entrevistei a pessoa e me lembro da pessoa e o nome. E o problema daí é o nome. Então eu adotei uma seguinte, ficou tranquilo para mim. Eu chego, oi guri, como é que você está? Tudo bem? Se é uma mulher, aí garotinha, tudo bem? Porque você não tem condição de lembrar. Mas imagina você lembrar de todo mundo. Quer dizer, você ainda teve uma quantidade bem maior, né? Certamente. Bem maior. Eu, um programa por semana, e você, aquela quantidade de alunos, a dificuldade bem maior, inclusive, de gravar. E realmente é isso, né? Porque o jovem muda muito. O homem, a partir dos 30, ele já não modifica tanto. Não, já não. Vai perdendo o cabelo, ficando um pouquinho mais fofinho, né? Mais isso. Mas a fisionomia não altera tanto, né? Chegamos ao primeiro intervalo do programa. Você viu que já foi 20 minutos de bate-papo aqui, né? Ligeiro. Viu? 2 minutinhos para os comerciais, nós voltamos já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você.
Estamos de volta nesse bate-papo agradabilíssimo com este serzinho, meu querido amigo, Paulo Fritzen. Eu digo, e é um querido amigo mesmo, te falo a verdade, o carinho que eu tenho por você, pela sua família, não é de hoje, tu sabe disso, né? Certamente. Então, mas vamos voltar ao nosso papo gostoso, lá naquele interiorzão, você chegou lá todo... Se socializou fácil lá com aquele pessoal, então, de repente, o pai tinha essa facilidade, mas o filho também tinha. Só que você estava ainda bem fechado para o mundo até então. Não foi tão difícil a socialização, porque era todo mundo gente do mesmo nível. Não existia assim o rico e o pobre. Era tudo gente simples, filhos de pessoas que trabalhavam na roça, métodos bem rudimentares, trabalhavam na roça, que eu digo, é serviço braçal, porque ninguém tinha condições assim, de ter tratores e máquinas. Era tudo artesanal. E agricultura de subsistência, sendo que muitas vezes nem sequer o necessário para o sustento da família era colhido, né? Então, a situação era bem difícil. Por isso, muitas pessoas hoje se vangloriam, eu vou para o sítio no fim de semana, a palavra sítio para mim me dá arrepios. Mas imagina, porque foi onde a gente passou. Eu nunca fui rico, mas ultimamente... Depois que eu saí daquilo, a minha vida se tornou bem melhor, muito mais conforto e tudo. Né? E lá a gente passou necessidade. Houve uma época em que o pai ficou doente, ele não podia nem trabalhar na roça. Me lembro que eu estava ainda na escola primária, eu devia ter 8, 9 anos, por aí nessa faixa. Eu plantei um canteirinho de feijão preto. A gente colhia 2 sacos de feijão daquilo ali, foi o que salvou. Enquanto o pai estava doente, a mãe tirava leite, eu levava, uma vez por semana, eu vendia um quilo de manteiga, imagine, para um pessoal lá que era freguês regular, compravam sempre aquela manteiga, né? Então eram coisas assim, a gente passava necessidade. E tudo bem valorizado, tudo né, bem Paulo? valorizado. Tudo bem valorizado. Tudo. Aquele pouco, mas também era a alegria de você ter plantado aquele feijão, ter colhido. Meu Deus, que realização! Por isso eu digo, eu até comento hoje, comentei, se não me engano, no programa passado, eu trabalhei enquanto gurizote, fui engraxate, eu só me engrandeceu, só me fez bem. E hoje em dia, uma criança não pode fazer nada, não pode aprender nada, aí proíbem de tudo, e se alguém for dar uma oportunidade ainda leva lá uma multa e arrisca até ser preso. Aí o que essas crianças aprenderam? Essa geração nossa, nada. Não aprenderam nada e ainda ficam aí pensando besteira, fazendo besteira, porque não ocupam o seu tempo. Eu até gostaria da sua opinião em relação a isso, Paulo. Isso aí você já disse praticamente tudo. Eu gostaria de nem entrar muito no mérito da questão, porque aí cada cabeça é uma sentença, não adianta, né? Mas baseado na tua experiência e na experiência que eu tive. É que também os tempos eram diferentes, né? Aí é difícil da gente colocar uma realidade de hoje no tempo de 60 anos atrás ou mais, né? É muito difícil fazer essa relação. Eu preferia nem entrar. Nem entrar no assunto. Então não vamos entrar no assunto. Mas eu só ganhei com isso. Eu também. Aí pronto, você já respondeu. Você só ganhou nisso, eu só ganhei. Então você já... Pronto, não precisa falar mais nada. Para ti foi salutar, a mim foi salutar e pronto. Tá aí, o nosso exemplo foi. Já serviu e pronto. Aí o Paulo diz, daí você fez... De repente, o que te levou? Eu vou ser professor. Não foi por até aí. Então, não tinha, nem se fazia ideia. Como foi, então? A coisa foi bem diferente. Nos conte essa história. A única vivência que tinha era em torno de escola, de igreja. O pai era extremamente religioso, né? Até quase que fanático. E a única possibilidade que a gente enxergava para frente era ser padre. E eles incentivavam, o pai e a mãe rezavam muito. Sempre que a gente rezava o terço. Parecido com a minha história também. A gente rezava o terço diariamente. Eles até colocavam assim como intenção que os filhos pudessem realmente ser padres. Despertar a vocação. Quer dizer, eles nunca abriram assim a possibilidade, eles próprios não enxergavam outra possibilidade a não ser esse caminho. Né? Então foi indo, que um após o outro fomos todos para o seminário, quase todos. Nós éramos ao todo em 9, depois que
2 nasceram depois que eu já estava no seminário. Né? Eram 8 homens e uma mulher apenas. Um faleceu já há muitos anos, em 93, e o outro faleceu agora, dia 2 de agosto, fez um ano, em Joinville, faleceu, que vem logo depois de mim. Sim. Eles são falecidos. Mas, então fomos para o seminário, e ali ficamos. Eu fiquei, esse que faleceu no ano passado chegou a se ordenar padre, ficou apenas 2 anos, depois ele também desistiu, viu que não era o caminho dele. Não era a vocação? Não. Eu saí do seminário depois de ter feito todo o ginásio, naquela época se chamava científico. Científico, grau, isso. Né? Hoje é o ensino médio. E ainda fiz 1 ano de noviciado em Rodeio, e mais 2 anos de clericato em Curitiba. Olha, então só faltou... Tinha feito a filosofia, faltava fazer a teologia para depois ser ordenado. Quanto tempo seria de faltavam teologia? praticamente 3 anos. 3 anos para teologia. Para ser ordenado. Aí eu desisti no fim da filosofia, voltei para casa, porque naquela época a gente tinha, perante a lei, a gente tinha o direito como é que se diz, a prorrogação do serviço militar. Em função do seminário. Do seminário. Exatamente, a minha época era assim também. Qual era o termo exato que se usava? Agora não também lembro. não. Tá, mas em todo caso, como eu desisti do seminário, eu era obrigado a me apresentar. Fui lá no quartel, me apresentei, fiquei uma semana lá. No fim daquela semana é que eles iam decidir se ficava ou não ficava. Eu já estava com alguns anos além da turma regulamentar, né? E aí, todo dia eu ia lá na sala do comandante, é preciso continuar, mas era alguma desculpa que eu arrumava, tentando não ficar no exército. Eu achei que aquilo seria um atraso de vida para mim. Talvez, claro que teria sido uma vida completamente diferente, teria modificado completamente. Um colega meu que ficou no quartel, depois se tornou médico dentro do exército mesmo, sim. Né? Eu não sei. Quer dizer, poderia ter sido... claro que seria totalmente diferente minha vida. Aí quando eu fui dispensado, eu vou para Curitiba, que foi onde eu tinha feito o clericado lá, que era o lugar que eu teria alguma possibilidade, alguma coisa para fazer, porque eu não tinha nada em Até vista. então não tinha nada. Absolutamente. Com que idade você estava? Eu estava com... Isso foi no fim de 66, começo de 67. Em 67 eu fiz 24... Em 66 eu fiz 23 anos. Né? Eu tinha 23 para 24 anos. Aí eu voltei lá para Curitiba. Os colegas tinham passado isso, tudo isso ocorreu no fim de ano, de dezembro para janeiro, lá no quartel e tudo. Aí eu voltei a Curitiba e encontrei meus colegas lá no clericato, que tinham passado as férias em curitibanos. Só os padres lá compraram uma rádio e eles precisam de uma pessoa de confiança para tocar aquele negócio lá. Opa! Né? E nós indicamos teu nome, se você tiver interesse. Olha só. Eu, como eu não tinha nada para fazer, vou fazer alguma coisa. Vou descobrir onde é que é esse tal de curitibanos, que eu não sabia nem que existia isso, né? Daí, não estou usando o nome, a palavra curitibanos com desprezo, não. É que para mim, na época, curitibano não significava nada. Eu não conhecia. Aí eu vim a Curitibanos, ali eu comecei a trabalhar com o falecido Frei Edmundo, que era o diretor da rádio. Assim, sem experiência nenhuma, quer dizer, vamos aprendendo. Mas fazia o que na rádio? Eles me deram logo a função assim de tomar conta dos outros funcionários, coisa assim, faziam noticiário, algum programa, alguma coisa assim, mas não um programa de criativo. Locução fez? Então fez locução? Locução, sim. Eu fazia locução dos noticiários. Naquela época os noticiários era a gente mesmo que ouvia pelo rádio, né, e digitava, transcrevia tudo. Foi a época do regime militar, então a gente viveu, eu vivi por todo o problema dessa época militar, da ditadura militar. Eu vivia ali em Curitibanos sem tomar conhecimento do que estava acontecendo das coisas, porque as notícias vinham todas já censuradas. Quer dizer, nós pegamos da Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha, a gente pegava essas notícias e retransmitia. E assim foi. Aí quando chegou o mês de agosto, daquele de 67, que fazia 4, 5, 6 meses que eu estava ali,
as irmãs de curitibanos, que não eram as mesmas irmãs catequistas, eram de outra congregação, me convidaram para dar umas 3, 4 aulas por semana. E foi ali que eu fui me encaminhando para o magistério. Olha que legal. Aí comecei a dar aula. A primeira matéria que eu lecionei foi História. Depois já, no ano seguinte, depois eu já continuei trabalhando na rádio, mas já com um número maior de aulas. Ali me ofereceram aulas no colégio estadual também, até que depois do segundo ano, aí eu me dediquei totalmente ao magistério. Mas também eu não era, vamos dizer assim, licenciado em matéria nenhuma. Sim. Mas com toda aquela formação que a gente tinha do seminário, eu lecionei. Já tinha experiência para inglês, português. Uma das poucas matérias que eu nunca lecionei foi geografia. E é uma matéria que eu adoro. Poderia ter lecionado, certamente. Claro. Foi por falta de oportunidade, porque nas escolas que eu trabalhei sempre existia um ícone da geografia que ninguém tinha coragem de tirar. Não ia desbancar aquele lá, então certamente. Havia um respeito por aquele lá. Aí quando foi assim para eu me direcionar mais para um campo, eu usei um aspecto, eu percebi que faltava muito professor na área de ciências, principalmente química. Eu digo, eu vou me preparar nisso aqui. No começo eu passava horas e horas estudando, me preparando, porque eu não tinha formação. E difícil? Teve dificuldades ou assimilou fácil? Deus me doou uma inteligência muito boa. Eu sempre tive facilidade para aprender as coisas. E aí o argumento que eu usava para mim mesmo, não. Em química, nunca ninguém vai me tirar as aulas. Olha só que interessante. Nunca ninguém, porque eu tinha professor de matemática, professor de português, tinha para suprir a necessidade. Mas de química nunca tinha. Nunca tinha, olha só. Eles pegavam um que era engenheiro, mas daí ele dava aula um dia, 3 dias ele ia trabalhar não sei onde. Então, foi por ali que eu me orientei para o caminho da química. Foi onde eu trabalhei. Depois, mais tarde, eu tive oportunidade de fazer um curso de licenciatura curta, que existia na época, para suprir essa necessidade. Fiz aqui no início da hoje Uniplac, no tempo da FACIP, FACEC. Faculdade de Ciências e Pedagogia. E a Faculdade de Ciências Econômicas. Era em curso de férias, para a gente não perder o trabalho durante o ano. Né? Eu fui da primeira turma, de 74 a 76, por aí, mais ou menos. Mas você vinha de Curitibanos nesse período? Sim, daí a gente ficava alojado aqui em Lages, né? Eu não vinha todo dia, não tinha como, né? Seria muita despesa. Daí eu ficava o mês inteiro. E lá você já estava casado daí nesse período? Eu casei já no fim do primeiro, um ano depois que eu saí do seminário, eu casei. Casou rápido, casou com 22? 24 anos, por aí. Super jovem. Super jovem. A irmã eu conheci lá na rádio, né? Ela Opa! Ela era secretária na rádio? Era secretária, exatamente. Então. Esse locutor já se envolveu com a secretária e está até hoje, né? Está até hoje com a secretária. Grande abraço, minha querida amiga Irma. Deve estar nos acompanhando o programa, com certeza. Está aqui também a Maria Lúcia Fritzen. Minha irmã, mora em Mafra. Acompanhando o programa aqui conosco, viu só? Que maravilha. Então, aí você, lá desse período todo, vinha completar o estudo aqui em Lages, mas não havia nenhum interesse se vou morar em Lages, alguma coisa nesse sentido, não? Não. Eu estava mais ou menos na metade do curso que aconteceu aquela troca de direção aqui no Colégio Diocesano. Frei Guinter tinha sido meu colega de turma no seminário. Aí ele, não sei como ele ficou sabendo que eu estava em Curitibanos, ele mandou até, foi o Frei Conrado, naquela época o Frei Conrado, ele saiu depois da ordem, foi ele que foi como emissário lá para me convidar para vir trabalhar aqui no Diocesano. Foi uma época daí a gente tratou um determinado preço e naquela época ocorreu uma inflação muito grande. Era uma loucura, né? Eles contrataram comigo em outubro, até que eu vim para cá em fevereiro, aquele valor que a gente tinha... Já estava na metade, mais ou menos. Já não valia mais nada. Aí passamos os primeiros anos de muita dificuldade, e os filhos com escola e tudo. Aí você já estava com quantos filhos nesse período? Quando eu vim para Lages já... A mais velha é tinha a Ângela e a Adriane e o Paulo Roberto, o Paulinho, nasceu em fevereiro do ano que a gente veio para cá. Né?
até estava fazendo faculdade aqui, e aí, em seguida ele nasceu em fevereiro de 74, foi o ano que eu comecei aqui. Pois bem, mais tarde nasceu, em 80 nasceu a Kelly. Aí você veio para lecionar, daí você veio lá como professor de Química? Química. Foi? Lá Uma que outra aula de matemática na 8ª série, mas eu Como foi essa vinda aqui, lá em o Colégio Diocesano, esse contato com Lages? Não tinha muito conhecimento com Lages? Não tinha conhecimento nenhum. Nenhum. E houve, inclusive, da parte da Irma, foi um sofrimento muito grande para ela, porque a gente vindo para cá, em primeiro lugar, a mãe dela, falecida sogra, dona Joana, ela não queria vir junto, né? Porque os parentes moravam tudo em Curitibanos, Leborrez, Caçador, quer dizer, mais para aquele lado de lá. Sim. Né? Então, no começo, a gente veio sem ela, né? Depois ela acabou vindo também, porque não deu certo para lá, nem tudo. Teve que vir para cá. Veio para cá. Tá. A irmã adoeceu, depois do nascimento do Paulinho, teve depressão pós-parto, e foi uma série de problemas bem complicados. Né? É uma trajetória de vida, né? Bem marcante, bem né, Paulo? Bem complicado. Mas com muita determinação, Tudo né? se deu jeito, Com muita determinação. Aí você, daí, da partir de então, só lecionou, daí não tinha mais uma outra atividade paralela? Não, nada. Rádio nunca mais? Quer dizer, aquela tua experiência de rádio não gostou? Aquilo lá... Foi só foi só para suprir uma necessidade? Foi, na verdade, foi o que caiu do céu na hora que eu precisava. Né? Não tinha nada em vista, né? Como eu disse, poderia ter arrumado alguma coisa lá em Curitiba, seria outra vida, né? Claro. São as bifurcações da vida, que ou essa ou aquela. Não depende das nossas, cada uma as suas escolhas, né? Aquelas escolhas que depois a gente vai desfrutar ou arcar com as consequências. Exatamente. Bom, chegamos a mais um intervalo do programa, e agora, mais 2 minutinhos, voltamos para o último bloco. Porque ainda tem muita história para contar do professor Paulo, você viu? E achou que 1 hora ia ser muito, não é pouco, tu vai só ver. Eu volto em 2 minutinhos, até já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Estamos de volta para o último bloco do programa Pense Bem, com a participação do professor Paulo Fritzen. Mas, cara, pera aí, olha quem está te mandando um abraço do Rio de Janeiro. Bom dia, grande mestre, belo ser, aprendi com ele mais do que química, mas a boa comunicação, sabedoria de vida.
o Cirão Vasquez. O Cirão Vasquez, meu querido amigo, casado com a minha comadre Cleide. Ah, que coisa boa tê-lo no programa, meu querido amigo. Não sabia que você tinha sido aluno do professor Paulo Fritzen. Depois eu vou te mostrar a foto, com certeza. Você não está lembrando Agora, dele, não, né? Dele, da pessoa eu não lembro. Agora que você citou o nome é um nome tão único, tão singelo, que é difícil a gente não lembrar. Magro, alto. Não, eu digo o nome. O Ciron é um nome único. É eu nunca tive nenhum outro aluno com esse nome. Então esse tu não esqueceu. O nome eu não esqueci. Tu viu, Cirão? Logicamente, se eu encontro a pessoa hoje, eu não vou reconhecer. Magro, alto, né? bem alto. Uma excelente pessoa. Ele, mas agradeço as palavras elogiosas. Nossa, lindo. Transmite um grande abraço para a minha querida comadre Cleide, o Cirão. Que bom que você está conosco no programa. E o pessoal do Rio de Janeiro, aquele pessoalzinho lá da sua comunidade lá também, um grande abraço a todos, tá? O Paulo passou por uma experiência de vida incrível e ele é um exemplo. Um exemplo de superação. Tudo na vida, tudo acontece quando nós desejamos. Porque nós somos o que desejamos ser, né, meu querido Paulo? Então precisamos desejar e querer ser alguma coisa. Até numa transformação, até abandonar alguns vícios, alguma situação, tudo há que querer. Então você passou por uma experiência do alcoolismo. Então, ele vai falar isso porque eu acho que isso é um exemplo de vida, né, meu querido Paulo? Gostaria então que você nos falasse e falasse a todos os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio 101 e o pessoal das redes sociais, essa sua experiência. A doença do alcoolismo, como eu participei do movimento do Zaha, quando vi que a coisa era feia mesmo, né, porque é uma doença incurável e progressiva. O passo difícil para a pessoa é ela reconhecer que ela é doente alcoólatra. Esse é o passo difícil. Porque normalmente todos os que têm propensão ao alcoolismo, eles arrumam 1.500 desculpas. Eu só bebo quando eu quero, eu só socialmente. Só socialmente. Inclusive a pessoa que me encaminhou aos Alcoólicos Anônimos, ela ficou dependendo diariamente desse problema por mais 15 anos. Só depois é que ela se conscientizou e hoje, graças a Deus, está viva, forte e saudável lá em Balneário Camboriú. Professor Renato, se estiver me escutando, um abraço. Olha, aqui, ó, Maria Lúcia Fritzen, Líbel. Esse meu irmão é o máximo, querido e amado. O Paulo se emociona, eu gostei de ver, porque ele se emocionou nesta declaração dele, e não podia ser diferente, meus queridos, porque quando nós falamos de nossas experiências de vida, aquilo que nós sofremos e conseguimos superar, seguramente nos emociona, verdade? Então, esse exemplo que ele está dando, essa doença do alcoolismo, ele foi muito feliz na colocação de dizer, o primeiro passo é reconhecer que eu sou um dependente, que eu sou um doente e preciso de ajuda, preciso de socorro. E existe meios para isso, existe o AA. Então, você precisa querer. Aí sim, você vai ter o apoio, né, Paulo? E você teve pessoas queridas, abnegadas, dedicadas à causa, que te auxiliaram a ter o entendimento de, não, peraí, e eu também não vou permitir, não vou ser escravo do álcool, né? Eu tive aqui em Lages pessoas que deram todo o apoio, que me acompanharam, falecido Osni, mecânico, ele faleceu não faz muito tempo. Recentemente faleceu outra pessoa também que deu muito apoio, morava lá no Santa Mônica. Eu não consigo lembrar o nome dele, mas também foi uma pessoa que deu grande apoio. Depois que fazia algum tempo que eu parei de fazer uso diário do álcool, em 1983, dia 16 de julho de 1983. Completaram 36 anos agora em julho. Isso não significa que eu estou livre do problema do alcoolismo. Tomou um gole. Conta-se, inclusive, que um dos fundadores do alcoolismo, Bill e Bob, era um médico e um outro profissional,
quando ele completou 35 anos de abstêmio de álcool, ele foi fazer um tipo de uma celebração e tomou um champanhe para comemorar. 2 anos depois, ele morreu bêbado. Nossa. Voltou tudo, voltou tudo. Diz, inclusive, as literaturas do alcoolismo, que se uma pessoa para e depois volta, ela não começa de novo, ela continua de onde ela tinha parado. Olha só que lá no interessante. fundo do poço. Que coisa interessante isso. Por isso todo cuidado, né, Paulo? A pessoa tem que ter cuidado. Eu faz uns 8 anos, 6 ou 8 anos que eu não nada de álcool. Mas eu nunca fui fã de álcool. O álcool. Eu nunca fui fã da bebida alcoólica. O álcool é um fenômeno, uma doença que atinge, em média, 10% da população. A tendência para o alcoolismo. Porque a maioria das pessoas pode tomar, às vezes até exageradamente, em determinadas ocasiões, mas passou aquilo ali, passou tudo e pronto. E passa à vontade. Passa à vontade. Agora, aquele que é dependente alcoólico, como era o meu caso, né, era e é, porque eu tento evitar qualquer coisa que possa dar ocasião novamente, né? Não, sem exageros, é claro, né? Sem ser fanático. Mas essa dependência leva a uma situação tal que a pessoa não sabe mais o que fazer. E ela sempre, como eu disse há pouco... Ela tem uma desculpa. Sempre tem desculpa, porque vai comemorar isso, vai comemorar aquilo, porque está muito triste, muito abatido, porque alguém da família fez isso, alguém da família está sem emprego. Sempre culpando alguém, né? Normalmente está apontando alguém, né? Sempre alguém. O outro é o culpado, nunca sou eu, né? É o próprio. Então, essas desculpas, e eu conheço algumas pessoas que são exatamente assim. O alcoólatra se caracteriza exatamente por isso, né? E é muito difícil, inclusive, nas reuniões que a gente fazia, em que eu participava, eles diziam que o melhor horário para fazer uma entrevista, uma abordagem ao alcoólatra, é na manhã seguinte a um porre bem grande. Quando ele está estourando de dor de cabeça, que ele está que não aguenta mais, diz que é o melhor momento para fazer uma abordagem. Olha... Eu nunca fiz assim, porque eu nesse aspecto eu fui muito egoísta, a não ser pequenas palestras que eu fazia de quando em quando em sala de aula, colocando coisas que eu não gosto de fazer, colocar a própria pessoa como exemplo. Mas eu achava que muitas pessoas tinham problemas em casa, e a gente notava quando falava que eles a reação deles. Perguntas, né? Isso e aquilo, como é que faz, como é que não faz, igual. Em primeiro lugar, não adianta forçar ninguém. A iniciativa tem que partir. Claro que alguém pode dar uma orientação. Como aconteceu contigo, alguém te deu aquele cutucãozinho. O cutucão. Foi uma alavanca, na verdade. Eu próprio já tinha percebido que a situação como estava, eu não precisaria estar aqui hoje passando frio cedo para vir fazer essa palestra. Se eu tivesse continuado, já há muitos anos teriam me esquecido, né? Com certeza, certamente, exatamente. Então foi um fato assim importante na minha vida. Mas superou, graças a Deus, superou. E sempre com o apoio da família, né, Paulo? Sempre importante lembrar isso. Mesmo quando eles sofreram. Sempre com o apoio da família, por mais sofrimento que tenha acontecido. Mas a família apoiando sempre. Então, veja o dependente alcoólico sempre como uma doença. Tá? Então, ele precisa de ajuda. Só que, como o Paulo muito bem colocou, não adianta, ele precisa querer. Você pode dar um toquezinho, agora não adianta forçar porque não vai resolver. Forçar, nada acontece. Então tem que ser dentro de um despertar de consciência do dependente. Isso é que precisa fazer. Mas a história do Paulo, acho que isso aí também é um exemplo maravilhoso. Mas você também tem um outro exemplo muito, muito interessante. Você tem um exemplo que com 60 anos, o que você resolveu fazer na vida? Olha só, com 60 anos o Paulo disse, peraí, eu tenho mais uma etapa para cumprir, mais um desafio. Nos conte essa experiência. Depois eu já estava, vamos dizer, tinha terminado a minha missão no Colégio Diocesano, aí eu comecei a dar aulas em outros colégios, 3, 4 anos dei aulas no... Foi a São Joaquim, inclusive, né? Durante 5 anos e meio eu ia uma vez ou duas por semana a São Joaquim, dava aula lá. Até que essa minha filha que está escutando aí, a Adriane, abriu um concurso para oficial de justiça e outras funções judiciais, mas o oficial de justiça que chamou mais atenção. Naquela época não era necessário ter curso de direito para fazer o concurso.
Ela insistiu, pai, faz o curso de Direito. Eu tinha já 60 para 61 anos. E, mas o que eu quero com isso aí? Eu não sei nem o que né? Não entendo nada. Daí ela disse, não, mas pai, se prepara, estuda que você passa. Eu não sei, a inscrição foi em março de 2005, se não me engano. Em março de 2005 houve alguma coisa lá que fez retardar a realização da prova para agosto. Então me deu 5 meses. Para se preparar. Para me preparar, né? E eu me preparei e arrumei apostilas daqui e dali, fui estudando. Conhecimentos eu tinha de português, né, de conhecimentos gerais, essas coisas eu não precisava me preocupar muito. Tanto é que na prova de português, que tinha peso 3 cada questão, eu gabaritei, né? E conhecimentos gerais também fui muito bem. O que era difícil é os conhecimentos específicos, mas mesmo nessa eu consegui acertar mais da Deu um metade. banho, com certeza. Deu um banho. Na época eram 200 e poucos candidatos, eu passei em 3º lugar. Uau! Com toda aquela gente formada ali em Direito que tem aqui na cidade, né? Advogados e tudo. Daí em pouco tempo, menos de ano, fui chamado, né? E demora em média quanto um concurso desse para chamarem? Mais ou menos depende, isso? na época é muito relativo, né? Porque precisa ver se já existem as vagas disponíveis. No concurso, normalmente, para evitar qualquer contingenciamento, qualquer compromisso da parte de quem faz o concurso, eles normalmente colocam como uma vaga só, né? Mas pode haver até mais. Né? Na ocasião, inclusive, foi uma pessoa que hoje é juíza de direito aqui em Lages, a doutora Gisele Ribeiro. Não sei se é sua parente, Ribeiro. Não, né? não a conheço. Ela passou no concurso para magistratura e abriu a vaga e eu entrei no lugar. E me conta, de repente, você entrou lá no fórum, você deu de cara com quem? Ex-aluno seu. Com certeza. Imagina. Como é que foi isso? Ali eu encontrei todos os advogados que eu tinha dado aula, alguns juízes, promotores tinham sido meus alunos, quer dizer, eu estava em casa. Né? Os colegas que tinham sido meus alunos se prontificaram a me ajudar as primeiras diligências que eu fiz, as primeiras certidões, os mandados ali que eu fiz, né? Foram muito prontos em me ajudar. Então a gente contou com uma colaboração muito grande. E eu também, na medida possível, procurava colaborar com ele. Precisava de um auxílio para efetuar uma prisão, uma coisa assim, um mandado mais complicado um pouco, a gente estava sempre disponível para ajudar. Isso gera o tal de uma mão lava a outra, no bom sentido. Né? E as duas lavam-se mutuamente, lavam o corpo também, né, tio Paulo? Eu acho que são essas experiências de vida são incríveis, né? É bom serem contadas aqui, porque quando eu te convidei para vir aqui, até um dia eu conversando com o Célio lá no fórum, ele trabalha lá no... Na Infância e Juventude, é oficial da Infância e Juventude. Uma pessoa, um grande abraço, Célio. E ele diz assim, você já entrevistou o professor Paulo? O professor Paulo é um querido de um amigo meu. Ele sabe que você me fez lembrar e eu preciso realmente... Já havia pensado um tempo atrás para entrevistá-lo, mas não sei o que foi que aconteceu, que acabou surgindo uma outra situação e passou. Ele disse, pois agora você me fez lembrar novamente, vou chamar o professor Paulo para uma entrevista. E ele me contou essa história, né? Eu sabia que você tinha passado no concurso, mas eu não sabia que idade você tinha, né? Porque foi ele que me comentou. Então, um abraço, Célio, todo o pessoal. E cada vez que o Matheus viaja, até fui lá essa semana, para pegar uma autorização, né? Que agora precisa. Menor, Olha, agradecer a você, Célio, pelo atendimento e a sua colega que me atendeu antes de você chegar, esqueço o nome dela agora, um abraço, porque a forma que vocês atendem o público é isso, é receber bem as pessoas. É impressionante como receberam super bem, Paulo. Eu não o conhecia, então fui super bem recebido lá. Que bom que isso. Exemplo da minha vida, meu mestre. E tua filhota, Adriane, aqui, ó, falando isso. E realmente, né, Adrica? Eu brinco, porque para nós é a nossa Adriquinha. Seu pai é um exemplo de vida assim. Aí o Paulo, você visualizou esses seus ex-alunos lá.
de advogados, juízes e tal, e o professor. Recordo-me que eu, numa matéria que eu estava lendo a respeito, uma reportagem sobre professores no Japão, o professor é reverenciado. É super reverenciado no Japão. No Brasil não é tão valorizado, a classe dos professores não é valorizado em todos os sentidos. Todos os aspectos. Financeiramente, então, eu acho terrível. Acho que deveriam rever isso tudo e valorizar, porque, afinal de contas, as pessoas são o que são na vida porque tem professores, né? Então, hoje, o professor aposentado, o que você diria hoje para os jovens professores, aqueles alunos do curso e querendo se formar como professor? O que você diria a eles hoje, Paulo? Eu penso ainda semelhante ao que eu pensei em relação à matéria química. Por mais que a missão do professor seja complicada, ainda é uma maneira que não serve para todos. O magistério não é para todos. O magistério é para um grupo seleto de pessoas. Esse grupo seleto de pessoas vai se realizar na vida sendo professor. Ele vai se dedicar, ele vai fazer tudo o que ele pode, às vezes até o que ele não poderia fazer, não deveria fazer, no bom sentido, para poder se realizar nessa missão que é tão pouco reconhecida, é tão pouco valorizada. Mas pode ter certeza, o fim do dia, um pouquinho de dinheiro no bolso e uma grande cabeça cheia de boas realizações, daquilo que você conseguiu fazer de bem por alguém, aquilo te dá um sono tranquilo. Olha, o que você falou realmente é algo magnífico, porque há que ser vocacionado, né, Paulo? Há que ser vocacionado. Acho que em todo sentido, principalmente nessa área, porque senão não adianta. Não adianta. Eu sempre digo, eu fico encantado e vejo você, como todos os meus convidados, eu olho no olho, né? E quando se fala daquilo que se faz com amor, com carinho, o olho brilha. Já percebeu isso, Paulo? Certamente. O olho brilha, porque você está falando com alguém que tem vocação para aquilo que faz. Eu digo, meu Deus, quando eu vou iniciar o programa, para mim, esse é meu universo, é meu mundo, eu me sinto maravilhosamente bem, eu me sinto em paz, me sinto em casa. E tendo pessoas como você e de todos os segmentos que vem ao programa, me encanta de poder conversar, bater um papo legal, levar uma informação gostosa para o pessoal que está nos acompanhando em casa, no rádio. Enfim, eu acho que o profissional tem que ser vocacionado. Então, saiba escolher o seu caminho. Como o Paulo muito bem colocou, podia ter escolhido esse ou esse ou esse. A vida seria diferente. Mas será que seria melhor? Você se arrepende em algum momento de ter feito as suas escolhas? Não, de maneira alguma, né? Embora muitas delas tenham sido assim, mais ou menos, a gente diz casuais. Uhum. Não existe escolha casual, tudo é determinado por alguém, por um ser superior. Como nós falamos dentro dos Alcoólicos Anônimos, existe um ser superior, chame de Deus, chame do que quiser. Não importa. Mas existe um ser superior que ordena a nossa vida. Uhum. Né? E tudo depende disso. Sem dúvida. Sem dúvida. Então eu não me vejo fazendo uma outra coisa diferente daquilo que eu fiz a vida inteira. Uhum. E hoje me dou ao luxo de ficar assim praticamente sem fazer nada. mas hoje fazendo tudo. Sim. Hoje, nessa uma hora, você fez muita coisa aqui, pode ter certeza, Paulo. Inclusive, se você me permitir, com certeza. Eu quero aproveitar a todos aqueles meus conhecidos, aqueles que algum dia cantaram sob a minha batuta, no sentido de terem sido meus alunos, de terem aprendido alguma coisa de útil para a vida, mais útil talvez do que a química, qual seja a vivência, o compromisso, o levar a sério as coisas. A todos vocês, meu grande abraço, meu saudoso abraço a todos vocês. E como essa sua mensagem final, meu querido Paulo, nós chegamos ao final do programa e te agradecer imensamente por ter vindo com essa disposição, com esse carinho, participar desse programa. Fiquei imensamente feliz e dizer a vocês, meus queridos amigos e telespectadores e ouvintes da rádio, pessoal das redes sociais, a alegria de poder estar cada momento, agora na nossa aberta ali, Paulo. Um grande abraço a todos vocês, que a paz esteja no coração de todos e até o próximo programa.
É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. Pizzaria Benevenuti, onde preço e qualidade caminham juntos. São mais de 50 deliciosos sabores de pizza assadas no forno a lenha. E você recebe no conforto da sua casa sem taxa de entrega. Pizzaria Benevenuti, telefone 99969-7292 e 3222-0505. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você.